Professor Posta nas aulas remotas. Seja bem-vindo, turmas do nono ano, tá? Ontem, no exercício da aula ontem, nós tivemos expressões e simplificando radicais, tá? Então, nesta videoaula, né, eu coloquei aqui alguns exercícios para vocês verem, observarem e olharem o exercício, né, quem já entregou ou não, tá? Para vocês tirarem as dúvidas, tá? Caso tenham dúvidas, ok? Pode ligar, pode chamar no zap para a gente ajudar, tá certo? Então, professor Portinelles, tá certo? Vamos lá, algumas questões. A nossa primeira questão para a gente poder simplificar, ok? Esta está aqui, tá? Raiz de 12 mais raiz de 27 dividido, tá certo? Pela raiz quadrada de 48, ok? Então, a gente pode resolver pela fatoração, tá certo? Eu também gosto de fazer assim, tá? De formar um produto onde um dos fatores é um número quadrado perfeito. Então, no caso 12, a gente pode, tá? E a gente vai escrever assim, ó, 4 vezes 3 mais 27, tá certo? Também vai aparecer um quadrado perfeito, que é o 9, tá? O número aqui multiplicado por 9 dá 27, é o 3. Então vai ficar 9 vezes 3, dividido por 48, raiz quadrada de 48, tá certo? Para aparecer um quadrado perfeito, aí, ó, dois números que multiplicados, tá certo? Que dá 48, tá? Sendo que um deles é o número quadrado perfeito, ok? No caso, vai ficar 16 vezes 3, tá certo? Repetindo aqui o radical, ó, aqui, ó, 2 ao quadrado está aqui, é 4, repete o 3, mais 9 é 3 ao quadrado, repetimos o 3, sobre, ok, 16, tá? É 4 ao quadrado, repetimos o 3, tá? Para cá agora, tá certo? O índice aqui, ó, o índice aqui é raiz quadrada é 2, ok? Então, como é 2 ao quadrado, então dividimos 2 por 2, então o 2 sai, tá certo? E o 3 fica. Aí, raiz quadrada de 12, na forma simplificada, é 2 vezes raiz de 3. Mais, ó, 3 ao quadrado, o 3 sai, tá? Porque ele está ao quadrado e o 3 fica. Então, 27 é 3 vezes raiz de 3. Aí, vem para cá, ó, passa o tracinho. Aí, 4 ao quadrado, o 4 sai, tá? E o 3 fica. E agora, professor, ó, a gente vai pegar este 2 aqui e este 3 está aqui e a gente vai somá-los. 2 mais 3, 5. E raiz de 3 a gente vai repetir. Sobre 1. 4 raiz de 3. Raiz de 3, numerador e denominador. Raiz de 3, tá certo? A gente pode cancelar, porque o resultado vai dar 1. Ó, raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá 1. E nós teremos esta fração aqui, ou este número racional aqui, ó.
no caso 5/4, que é, tá certo? É o resultado final, tá? 5/4. Próxima questão. 5 vezes a raiz de 90 menos 4 vezes a raiz de 40, tá certo? Então, do mesmo jeito, ó, 5 vezes raiz de 90, tá certo? Vai ficar 9 vezes 10 menos 4 vezes a raiz de 40. Aí vai ficar 4 vezes 10. 9 e 4 são quadrados perfeitos, tá? Então aqui 5 vezes, aí eu vou repetir o radical aqui, ó, 3 ao quadrado vezes 10 menos 4 vezes 2 ao quadrado vezes 10. Cinco vezes 3 ao quadrado, tá? O índice é 2, então 3 sai. Aí vai ficar raiz de 10 menos 4 vezes 2 ao quadrado, o 2 sai, vai ficar raiz quadrada de 10. 5 vezes 3 dá 15. 15 raiz de 10 menos 4 vezes 2 dá 8. 8 raiz de 10. Radicais semelhantes, tá? Então, ó, eu pego este 15 aqui e vou subtrair deste 8 aqui. Então, nós teremos 7 raiz de 10, tá certo? A nossa forma simplificada, tá? 5 raiz de 90 menos 4 raiz de 40 é igual a, tá certo? Aqui, 7 raiz de 10. Próxima questão. Raiz de 2 vezes raiz de 2, tá certo? Lá no exercício tem uma questão parecida, tá? Aí eu quis colocar, tá bom? Vou colocar aqui o radical, ó. 2 raiz de 2. Então, o que é que nós vamos fazer? A gente vai começar por esse radical aqui, tá certo? Que é o mais interno. E vamos introduzir esse fator aqui, que é externo a esse radical aqui. Então, a gente vai repetir esse aqui, tá certo? Ok? Lembra, para introduzir um fator externo radicando, ele vai com o mesmo valor do índice. No caso aqui o índice é 2. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. Ok? Repete esse radical aqui. Tá certo? E vai ficar este radical aqui. Como aqui tem um, tá? Vai ficar, ó, produto de hipótese de mesma base. Repete a base, somos põe 2 mais 1, 3. Tá certo? Vou repetir aqui, tá certo? A mesma expressão, ó. Vou colocar aqui agora assim. Aqui o índice é 2 e aqui o índice é 2, tá certo? Pela propriedade dos radicais,
tá certo? Então, o que que nós vamos fazer aqui, tá certo? Para aparecer um único radical, tá? A gente vai multiplicar, tá certo? Ok? A gente vai pegar este 2 que está aqui e eu vou multiplicar pelo 2 do outro radical, mais interno. Então, vai ficar 4, certo? E aqui vai ficar 2 elevado ao cubo. Professor, quando é que não dá mais para simplificar? Quando você vê que, tá certo? O expoente da potência ele é menor do que, tá certo? O índice, que no caso aqui é 4. Ó, aqui, ó, tá aqui, ó. Aqui é 4, tá? Aqui a potência é 3, então 3 é menor que 4, então não dá para simplificar mais, tá certo? Então, a nossa simplificação termina aqui. Então, fica raiz quarta de, tá certo? Se você quiser resolver, finalmente, tá, ó, não quer deixar a potência, aí você escreve, ó, 2 elevado ao cubo é 8, ok? E também vai estar correto, tá certo? Raiz quarta de 2 elevado ao cubo ou raiz quarta de 8, que é a mesma coisa, tá certo? Então as duas respostas elas são válidas, ok? Próxima questão. Nossa questão, ó. 2 raiz de 2 é a forma simplificada de qual radical abaixo? É raiz quadrada de 16, é raiz quadrada de 8, é raiz quadrada de 4 ou é raiz quadrada de 12, ok? Então, como nós temos um fator externo, ok? No caso, ao radical, que é raiz de 2, então vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar a caneta aqui, tá, ó. Pronto, ó. Então, vou repetir aqui, 2 raiz de 2, tá? Para introduzir um fator externo radicando, aí você lembra, como isso aqui é 2, então ó, eu vou colocar aqui o radical, ó, tá? Aí, este 2 que está aqui vai ficar 2 elevado ao quadrado. Aí você multiplica ele por 2, tá certo? Dois ao quadrado é 2 vezes 2, tá certo? Ó, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 2, 8, certo? Então, aqui nós temos 2 raiz de 2 é a forma simplificada de qual radical abaixo, tá certo? Então, a nossa resposta vai ser esta aqui, a letra B. Então, ó, no caso, a raiz de 8, ok? Utilizando o método da fatoração, identifique qual a forma simplificada de raiz cúbica de 108, tá? Então, nós vamos pegar aqui do lado, tá? 108, deixa eu colocar ele bem aqui. Vou colocar aqui o tracinho, tá? 108, ó, 108 é par, termina em 8, então dá para dividir por 2. Vai dar o quê? Vai dar 54 por 2. 54 por 2 vai dar 27. 27, não, 27, tá certo? Não dá mais por 2, mas é divisível por 3. Então eu escrevo aqui 3. Dá 9 por 3 vai dar 3. E finalmente por 3 vai dar 1. Falta 1 aqui, tá certo? Aí nós teremos, ó, 2 ao quadrado, porque o 2 aparece duas vezes, vezes 3 é elevado ao cubo, porque, tá certo? O 3 aparece 3 vezes, ó, tá? 1, 2, 3 vezes. Aí aqui nós vamos colocar, ó, o radical aqui, tá? A raiz cúbica, né? 3. Aí vamos colocar 3 ao cubo vezes
2 ao quadrado. Três, a gente simplifica. Então, 3 aqui vai ficar fora, tá certo? Aí aqui colocamos a raiz cúbica e aqui 2 ao quadrado. Finalmente, eu fico 3 vezes, aí colocamos o 3, 2 ao quadrado, 4. Tá? Daqui a forma simplificada. Em qual das opções ela aparece? Aqui, tá certo? É em nossa letra C, C de casa, certo? Simplifique os radicais de forma que as expressões, as três no caso, apresentem o mesmo radicando, tá? Então vamos lá, ó. Raiz de 45. Você também pode fazer pela fatoração, tá? Aí eu vou fazer assim, ó. Vai aparecer aqui o quadrado perfeito, ok? 9 vezes 5 é 3 ao quadrado, vezes 5. Como isso aqui é 2, então, tá certo? Nós teremos o 3 sai e o 5 fica. Então, primeiro nós já descobrimos que é 3 raiz de 5, ok? Raiz de 80. Do mesmo jeito, ó, vai aparecer aqui o quadrado perfeito, que é 16, e aqui vai aparecer o 5. 16 é 4 ao quadrado, repete o 5. O índice é 2, ó, está aqui, tá certo? Da mesma forma, tá certo? O 4 sai e o 5 fica. Aí nós temos 4 raiz de 5. E finalmente, raiz de 180, que é um número maior, mas dá para fazer também, ó. Professor, vai aparecer um quadrado perfeito? Vai, claro, com certeza, ó. 36 vezes 5. Aí aqui vai ficar, ó, 6 ao quadrado vezes 5. Lembrando que dá também para você fazer pela fatoração, decomposição em fatores primos. Do mesmo jeito, ó, 6 ao quadrado, 6 sai, tá? E o 5 ele fica, certo? Onde aparecem as três respostas? Aqui, exatamente na nossa letra A, certo? Que é o nosso resultado aqui final. Próxima questão. Na soma dos radicais, raiz de 12, tá? Mais raiz de 48, qual é a forma simplificada do resultado? Aí a gente vai escrever do mesmo jeito, ó. Raiz de 12 é 4 vezes 3, mais raiz de 48 é 16 vezes 3. Ó, apareceram dois quadrados perfeitos, tá? Ó. 2 ao quadrado vezes 3, mais 4 ao quadrado vezes 3. Vai ficar 2 raiz de 3, tá? Esse 2 aqui, ele sai, tá ao quadrado. E o 4 ao quadrado também ele sai. Então vai ficar 4 raiz de 3. Eu pego esse 2 aqui e eu pego este só um minuto. Aí eu pego este 4 aqui, tá certo? 4 mais 2, 6.
E a fórmula simplificada vai ser essa aqui, 6 raiz de 3, tá certo? Que é a fórmula simplificada, que aparece aqui na letra C, tá certo? Ok? 6 raiz de 3. Qual o resultado da expressão? 8 raiz de A menos 9 raiz de A mais 10 raiz de A, certo? Então vamos colocar aqui, ó. 10 raiz de A mais 8 raiz de A menos 9 raiz de A, tá certo? Dez mais 8 menos 9 vezes, aí eu vou repetir aqui, ó, tá certo? O que é que se repete, né? Raiz de A, tá certo? A raiz de A se repete, aqui também se repete. Aí, ó, 10 mais 8, 18. Aqui, ó. 18 menos 9, 9. Aí vai ficar 9 vezes a raiz de A, tá? Resposta nossa aqui é a letra D. E nossa última questão, tá? Simplifique esse radical que está aí, tá certo? Então vamos lá, ó. Então, eu vou repeti-lo aqui. 2 ao cubo vezes 5 à quarta. Como é raiz quadrada, lembra que o índice é 2. Então, 2 ao cubo. Aí eu vou escrever assim, ó. 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 à quarta. 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Porque o senhor fez assim, como o índice é 2, tá? E aqui é 3, então eu fiz, ó. Aqui vai ser 1, 2 mais 1, 3, tá? 2 mais 2, 4. Aí agora a gente vai só, ó. Este 2 sai, tá certo? Aqui é 1, ó, tá? Aqui é 1, ó. Então esse 1 aqui é menor que 2, então ele vai ficar. Este 5 ele vai sair. E este 5 também ele vai sair. No caso, tá certo? Aí nós teremos aqui o 2. Multiplicando aqui, ó. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5 dá quanto? Dá 50. 50 raiz de 2. Ok? É a forma simplificada, tá certo? Do radical lá em cima. 50 raiz de 2. Obrigado, tá? Se cuidem, professor pode nas aulas remotas, tá? Espero que as questões tenham ajudado a vocês a tirarem as dúvidas. Qualquer coisa, liguem para mim, me chamem no zap, tá certo? Que nós estamos aqui para ajudá-los, tá? Um abraço, professor Portinelli.